está aqui conosco, estrategista da RB Investimentos. Todas as quartas-feiras, bem-vindo mais uma vez, Gustavo, bom dia para você. Bom dia, falo Bom sim, dia. bom dia para todos. E fala assim, né, Gustavo? Eu já achei que ele ia chamar um Fat Boy, mas aí ele chamou o Gustavo Cruz na hora. Eu chamei Estou aqui. Gustavo Cruz. Hoje a expectativa, numa semana de poucos indicadores, pouca agenda, a ata do FONC que acaba sendo um evento importante, acaba até trazendo alguma direção aí para os mercados. O Fed foi muito vocal na sua comunicação, o Jerome Powell falou muito bem o que imaginavam ali naquela ocasião da reunião, no dia 1º de maio, mas o mercado quer saber se tem alguma sinalização, se tem alguma coisa que possa ser pinçada ali no meio dessa ata mais formal. Os dirigentes têm falado bastante a respeito das suas percepções. Queria ouvir um pouco da sua opinião, Gustavo, sobre o que essa ata pode trazer ou não de novidade, o que pode contribuir ou não nesse cenário que a gente já está vendo, né? Muitas incertezas, principalmente e em relação até opiniões de alguns dirigentes do Federal Reserve. Acho que na ata pode aparecer que eles realmente não discutiram a possibilidade de alta de juros, ou se alguém trouxe esse tema, descartaram, e isso o mercado receberia bem. Pode aparecer também que alguém falou, acho que não vai dar mais para cortar juros esse ano, aí o mercado reagiria bem mal se esse tema realmente for colocado, se aparecer no texto. A gente não sabe exatamente o que foi discutido e, como você disse, as falas pós-decisão do Banco Central americano, elas estão bem espalhadas. Muito provavelmente na próxima reunião que eles divulgam aquele material de projeções, os pontos vão estar muito espalhados nos próximos anos sobre o que eles acham que a taxa de juros vai atingir em termos de final de 2024, 25, 26. Eles não estão trazendo nenhum tom muito semelhante, algo que geralmente quando eles estão próximos a fazer algum tipo de movimento, eles já começam a conversar, a falar em termos bem parecidos. Agora eles parecem bem distantes. O que me chamou a atenção, ontem mesmo o Christopher Waller, ele falou, poxa, quando o Fed começa a derrubar juros, não é uma vez, não é isolado, é uma sequência, né? E alguns falam, não dá para cair juros. Esse movimento entre começar um ciclo ou dar uma sinalização de um corte, já tem gente falando, mas se vier um, tem que ter outros, né? O cenário tem que estar muito robusto para ter outros. Ou seja, um corte só não vai adiantar, né? Um corte só talvez esteja fora até mesmo de cogitação por ser um corte só. Esse é um cenário que também acaba trazendo um certo pé atrás do mercado, que se vier um, é só um, e aí é melhor não cair do que cair um só. Eles estão bem atentos se vai ter o risco de cortar e depois ter uma discussão de voltar atrás. Isso ninguém quer que aconteça. Acredito que os dados de inflação agora dos 2 próximos meses são bem importantes. No ano passado foram patamares baixos, esse ano tem alguns pontos específicos, o petróleo teve uma alta nesse começo de ano, a gente teve aquele tema do Canal do Panamá, que secou e encareceu bastante a frota, né, o transporte, a logística de produtos saindo dos Estados Unidos, indo para a Ásia, indo para outras partes do mundo. Isso tudo a gente tem que acompanhar como que vai ficar, se realmente a inflação vai começar a ter uma tendência de baixa nos próximos meses ou se ela vai voltar a subir. Do jeito que está, acima de 3%, bem distante da meta de 2%, isso não vai agradar, não vai deixar ninguém satisfeito. Ô Gustavo, inclusive nesse tema, pegando até um pouco do gancho aí, dessa expectativa da ata e tal, eu andei vendo, né, alguns economistas, eles acabam ponderando ali, enquanto o cenário econômico ainda mostra sinais mistos, né, Fed, a gente sabe que foca aí em dados mais concretos, né, sempre data dependem para tomar a decisão, mas eu ouvi uma análise na semana passada que eu queria entender a sua em relação a isso, que não necessariamente talvez o Fed haja somente pelos dados de inflação, mas monitorando também a questão da atividade, naquela tentativa de fazer um pouso suave, já que as próprias vendas no varejo mostraram ali uns sinais mais ruins, né, da atividade, principalmente a gente vê talvez aquela sensação de que o dinheiro realmente acabou, as pessoas estão consumindo menos. Você acha que de alguma forma o Fed também olharia não só ali para o comportamento da inflação? Ele citou bastante ontem, né, o Waller, a questão do mercado de trabalho, mas olhando para a atividade em si, isso também pode de alguma forma trazer aí uma percepção diferente para o Federal Reserve? Se começar a desacelerar muito, eles ficariam bem preocupados. Ninguém quer chegar numa situação de
crise de realmente levar à recessão, algo que vão depois apontar dedos, isso eles não querem de jeito nenhum. Tanto que esse é um fator bem importante quando a gente for pensar a partir da metade do ano, porque a taxa de juros vai começar a ser imaginada no efeito dela para 2025. 2024 já vai ser mais limitado, por isso que talvez eles fiquem mais brandos, mais favoráveis a começar o ciclo de corte de juros, se eles notarem que a atividade já está indo para um patamar menor, que a taxa de desemprego dá algum sinal de alta, que não está criando tanto emprego por mês, porque de fato isso tem acontecido, a gente já não vê aquelas pressões em salários, elas já não, obviamente elas não estão perto de 3, que nem o presidente Powell gostaria, o crescimento salarial, mas elas também não estão perto de 5, que nem momentos mais estressados. Então, realmente agora já dá para falar que já não tem essa pressão tão grande. Então, tudo isso para dizer que dá para olhar outros indicadores sim, além da inflação, para pensar nos próximos passos do Banco Central americano, mas de qualquer forma eles demonstram maior preocupação com o comportamento dos preços nos últimos meses, principalmente parte de preço de moradia, que a gente tem visto pressões bem mais altas. Gustavo, falando ainda de inflação, mas eu queria puxar aqui para o Brasil, até porque o ministro Fernando Haddad está falando ainda na comissão da Câmara dos Deputados, e ele citou, né, ele falou, poxa, a meta de inflação do jeito que está é inatingível, né, 3% é muito baixa. Por mais que se faça, por mais que tenha ali toda a intenção, não se chega. E o que me chama a atenção é que, recentemente, o próprio Galípolo falou, bom, meta o Banco Central não discute, se persegue. São, obviamente, posturas diferentes, são instituições diferentes, ele enquanto governo e o Banco Central, mas o que chama a atenção é que talvez exista um consenso que a meta é muito baixa para níveis brasileiros e que algumas coisas poderiam ser mudadas. Se mudar a meta de inflação, seja para atender governo ou expectativa de Banco Central, é um assunto que poderia estar em discussão ou cumpra-se e tente-se cumprir, como o Galípolo falou? O Galípolo pode também estar falando que ele vai cumprir a meta, se ela for mais alta, também ele vai cumprir, né? Que se decidirem subir a meta nos próximos anos, porque o presidente já disse que gostaria que fosse 4 ou 4,5. Haddad trouxe essa. Ele trouxe também, pelo que eu estava vendo, uma fala de o fiscal tem que ajudar, que não é só a taxa de juros que vai derrubar a inflação, para trazer uma afirmação boa, também, que eu acho que ele trouxe. Mas o problema é justamente esse, quando você tem a inflação um pouco mais distante da meta de inflação, você fica com mais dificuldade de querer aumentar. Como eu acho que eles vão conseguir encerrar o ano com uma inflação mais baixa do que foram os últimos 3, vai ser algo mais fácil de trocar, talvez mais para frente. Mas, de qualquer maneira, vai ser um ponto sensível. O que eles podem fazer é aquele Tombini Dilma de o teto da meta é a meta, não oficial. Então, você persegue o 4,5, não persegue o 3 para falar, olha, a gente não descumpriu nenhum ano, está aqui todos os anos abaixo do limite superior e você aceita uma inflação mais alta para conseguir levar juros para um patamar mais baixo. Mas é curioso, assim, só para mudar um pouco o ângulo, porque um dos principais jornais esses dias internacionais estava discutindo, né, que o mundo está questionando as metas de inflação, que foi uma decisão lá atrás, começo da década de 90, da Nova Zelândia, de falar que 2 era a meta e vários países desenvolvidos falaram, 2 é a meta mesmo. Só que o problema é que ninguém colocou muito particularidades das suas economias. Aí a China persegue uma meta de 3 por se considerar em desenvolvimento, aí outros países em desenvolvimento falaram 3, então é a meta para países em desenvolvimento. Mas isso realmente vale uma reavaliação. Acho que não é um questionamento tão absurdo, não. Até porque, se a gente for pensar a meta nos Estados Unidos 2, no Brasil 3, né, as diferenças, né, entre os países está muito próximo uma meta da outra, né? E o Brasil quase nunca, e não me lembro se você tiver essa informação, de chegar nesse centro da meta, sempre do teto para mais, né? Considera sempre aquele, né, percentual que tem de tolerância ali, né, um pouco. Geralmente um pouco para cima, você teve algum momento no Ilan que foi um pouco abaixo, mas de qualquer maneira é bem mais pressionado aqui a inflação, a gente sempre discute a questão da inércia de inflação, você deve estar tendo reajustes nos seus serviços, na escola do seu filho, sempre tem esses reajustes para cima, mesmo quando os preços estão com a tendência mais baixa, você não tem esses alívios, aí ninguém mexe na parte de preços, algo que
Em termos de serviços, isso tem mais reajuste na parte externa. Gustavo, só porque você citou China aqui, eu não posso deixar de te perguntar isso também, a notícia sobre a questão da decisão ali de elevar as tarifas do aço, de importação sobre o aço chinês, né? Principalmente, não só mais agora Brasil, mas México, Chile também. Queria entender de alguma forma, primeiro, como que você vê de fato essa medida e o que ela pode trazer de impacto ali para o setor especificamente, siderúrgico aqui, e de alguma forma também entender se ela afeta relações comerciais do Brasil com a própria China, enfim. Eu ficaria atento ao setor siderúrgico aqui no Brasil, acho que já estão tendo um desempenho um pouco pior nos últimos meses. Aí vem aquela questão, né? Mas já não caiu demais? Já não está barato demais? O problema é que a China está com essa ideia de que o que sobrou aqui a gente tem que mandar para fora, mesmo que a gente tenha um lucro bem baixo, mas aumentar a presença em outros países, e isso vai pressionar os setores a questionarem seus governos nos outros países para pedirem mais taxação de importação depois de algum limite. Mas eu vejo uma dificuldade tremenda para as siderúrgicas aqui no Brasil com esse grande aporte de aço, grande exportação de aço da China para o Brasil e para outros países. Isso vai continuar, tá? Eu não vejo um cenário bom para as siderúrgicas agora mais adiante, mesmo com as tarifas. Isso não daria, né, talvez ali uma sensação mais para protecionismo, né, dos países diante, né, dessas taxações internacionais? Como é que você pondera esse ponto? Eu acho que a gente está num momento de maior protecionismo. Tá. Tem um estudo bem interessante de um Friedman, que não é um Milton, é um outro, que é um livro que é Capitalismo Global, que ele vai mostrando desde o 1800 até agora como o mundo ele passa por ciclos. Agora o mundo está muito protecionista, só que aí passa um tempo, todo mundo considera que está muito excessivo, que está criando uma vida mais custosa, mais difícil, e aí começa a ficar mais liberal também, aí todo mundo começa a fazer um movimento de mais globalização, de mais conexões, de mais tratados comerciais, só que aí começam a ficar questionando, acham muito ruim a situação, a população fala que está tendo muito produto importado, e aí o mundo vai para um protecionismo. E são ciclos. E a gente está num momento agora de mais protecionismo que vai durar, não sei quanto tempo, mas a tendência é que dure. Até no varejo, né? A gente viu as entidades se unindo, pedindo o fim das isenções a compras internacionais de até $50. E tem até o lado do governo, que poderia ter uma questão caráter arrecadatório. Por outro lado, baixaria a popularidade do governo, porque as pessoas não querem fazer esse tipo de pagamento. Na questão das próprias entidades, das próprias varejistas, seria uma medida boa ou traria mais consequências negativas nesse quesito, Gustavo? Não, eu entendo que elas têm razão nesse ponto, porque essa isenção ela foi bem uma decisão da primeira-dama, que questionou lá atrás, foi uma vontade que ela trouxe por pressões que ela teve em redes sociais dela, mas que se mostrou desastroso, assim, não foi bom para ninguém essa medida. Acho que o consumidor deve estar falando, mas para mim tá bom, porque eu estou comprando mais barato, mas de qualquer forma os empresários eles têm um argumento válido, você está tendo uma taxação maior para quem produz aqui dentro do que para quem está trazendo de fora. Agora, de qualquer maneira, acredito, conheço bem a história da Shine, como for. Sei exatamente como eles conquistaram o tamanho que eles conquistaram lá na China, e eles estão replicando esse modelo aqui, se associando a grandes indústrias aqui dentro. E a parte tecnológica, de conseguir traçar as tendências e fazer a demanda ser traduzida em grandes pedidos para essas indústrias que eles têm exclusividade, ela se traduz em uma dominância de mercado muito relevante no mundo, e todo isso já está sendo provado. E aqui também eles já estão se instalando cada vez com mais galpões logísticos. Eu vejo que o movimento deles, mesmo com a isenção de $50 saindo, eles já estão conseguindo replicar o modelo de sucesso na China com as parceiras brasileiras. Isso é um ponto para as concorrentes dela aqui no Brasil se questionarem se não vale a pena copiar também o modelo deles, porque é um modelo que faz sucesso hoje.
Inclusive, só um comentário, né? Primeiro, só brincando antes aqui, rapidinho. Você falou, né? Entendo bem do modelo de negócio, mas o nome, ninguém sabe o nome, viu? Você fica tranquilo, né? O Raul, diretor, fala Shein. Né? Shein, que na verdade mas aí tem gente que fala Shine, Shein. Eu falava Shein, mas o Raul... Eu aprendi Shein e é difícil, mesmo Aliás, sabendo que não é Shein, falar ótimo Shein. nome para conversar aqui, o Raul Jacó. Modelo de negócio a gente sabe, mas o nome é difícil. Pessoas bem bacanas. Só um comentário que a gente vê, talvez que como você falando, replicando isso para outros países também, é uma questão também atenta para as varejistas, inclusive o que aconteceu talvez ali numa comparação com o próprio Mercado Livre, o quanto acabou impactando também este modelo do Mercado Livre para as outras demais varejistas. Hoje a gente vê ali um consumo, né, muito maior no Mercado Livre, é fato, você vê isso pelos resultados, mas da Shein, sei lá qual o nome for, ela também sendo replicada ali, é uma concorrência, um modelo a ser olhado ali, acho que as concorrentes não podem ignorar isso, né? Nossa, perfeito. Agora, eu acho que a gente tem ainda algumas vantagens que sustentam, por exemplo, uma Casas Bahia, que a gente pode conectar com o Bradesco e com uma rede de farmácia pequena. Qual que seria ela? Elas chegam em cidades com menos de 100 mil habitantes, que ainda são vários, né? Muitas no Brasil. Sim. E essas cidades menores, muitas vezes não conseguem ter a logística de um Mercado Livre. Ela não é atendida por um banco digital, por um banco menor, um banco médio. Aí faz a vantagem de você ter uma loteria da Caixa, de você ter uma agência do Bradesco, de você ter uma logística da Casas Bahia, uma lojinha da Casas Bahia que chega nessa cidade menor. E uma pergunta que sempre fazem, né? Mas já não existe muita farmácia no Brasil? Essa é uma interpretação, talvez, para quem vive em grandes centros urbanos, para quem vive em cidades de 500 mil para cima. Para quem vive em cidades menores, isso já não é tão presente. As grandes redes não chegam tanto. Elas são só 20% em cidades de menos de 100 mil pessoas. Isso dá para entender uma relação grande ainda sobre aonde que essas se sustentam. Porque o pensamento comum seria, poxa, mas por que a Casas Bahia americanas ainda conseguem grande presença em termos de faturamento? Se eu só vejo Mercado Livre e Amazon, provavelmente você vive em uma cidade com um tamanho maior. Acho que essa é a resposta. Mas tem um outro ponto sobre varejistas, se eu puder dar uma segunda resposta. Vamos lá, claro. Que é sobre as varejistas, eu vejo que o grande desafio delas agora, no caso, é a falta de frio. As varejistas de moda, por exemplo, aqui no Brasil. Verdade. Algo que eu notei bastante reclamação durante a temporada de balanços, elas reclamando com a meteorologia. Porque a falta de frio está fazendo com que não tenham tantas vendas da coleção inverno, que já deveria ter avançado com tudo durante o mês de maio. A gente começou a ter um pouco de frio no sul, agora no resto do país começa, mas a gente já está em dia 22 de maio. Perdeu-se um mês praticamente de vendas. Vai dificultar muito a vida delas nesse resultado do segundo trimestre. Ô, Gustavo, uma última questão aqui, né? A gente comentou nas últimas semanas a respeito daquela possibilidade de Suzano, International Paper. É verdade, agora admitiu. Agora admitiu, exatamente. Agora não admitiu que fez proposta, mas falou, tenho interesse. Depois de negar qualquer tipo de interesse, agora admitiu. Como que você vê essa situação? Porque eu li até comentei ontem com o Alex André, eu falei, poxa, tenho ouvido alguns comentários falando, a Suzano é uma cobra que quer engolir um boi, né? Então, como que fica nessa situação e o papel vai sofrendo com essas possibilidades? Tem dois argumentos contra, né? Que são esses do tamanho, porque o tamanho da International é muito grande, não é uma aquisição óbvia. O segundo é que não tem a sinergia óbvia, que se você faz uma aquisição na América do Sul, no Brasil, você consegue falar, bom, claramente eu vou ter tantos ganhos de sinergia, porque despesas gerais e administrativas vão ser contidas. Não é tão óbvio essa sinergia. Agora, eles argumentarem, quero fazer uma expansão, acho que já estou limitado aqui em termos de crescimento, tudo bem, dá para você falar isso, quero ficar em um tamanho ainda maior, quero ter mais controle sobre o preço internacional de celulose, de fato terá. Se conseguir fazer isso, vai ter um controle cada vez maior. Eu dividiria em duas etapas. A primeira etapa seria mais difícil para ela em termos de sinergia, em termos de ganhos, e muito por conta do quanto você pressionaria seu endividamento para fazer essa aquisição. Não é tão simples.
Numa segunda etapa, se tudo der certo, você tem uma vantagem gigantesca em termos de formação de preço. Você ganha um poder muito maior, como você vê a Ambev, por exemplo, hoje. Ela consegue formar preço em grande parte dos mercados, porque ela praticamente domina o mundo em termos de companhias de cerveja. Maravilha. Gustavo, obrigado por estar aqui com a gente. Sempre muito bom. Muito bom poder contar com a sua presença. Até a próxima semana. Até a próxima semana, gente. Muito obrigado aqui pelo convite. Valeu. Até quarta que vem. É isso.